Sinalizem para mim, por favor. Obrigada. Obrigada. Boa noite, meninos e meninas, povo garagista, garageiros e garajetes. Estamos juntos de novo. Vamos aqui participar de mais uma reunião que seja boa, que seja agradável para cada um de nós, que nós possamos, assim, aproveitar de mais um momentinho juntos e desfrutarmos da companhia aqui um de outro. Fazia tempo que eu não colocava minha cara aqui na tela, né? Andamos passando por alguns problemas aqui em casa, e algumas coisas, algumas perdas meio sérias, aquelas perdas que não voltam mais, mas já estão, as coisas já estão voltando para o seu lugar, né? E aqui nós estamos juntos de novo, mais uma vez. E eu estava pensando assim, o que eu podia falar como o salmo do dia. Aí eu vou ser de salmo mesmo, eu vou literalmente de salmo mesmo. Levando em conta que estamos assim com os nervos, assim, a ansiedade a mil para o final de semana que começa amanhã, né? Que nós estamos assim todos contando os minutos e vai dar certo, não vai, eu chego, não chego, o voo, o avião, e, né? E vai chover, não vai chover, né? E aí eu estava pensando aqui, eu vou ler para vocês na Bíblia de Jerusalém, Salmo 133, tá? Vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon descendo sobre os montes de Sião, porque aí manda Yahvé a bênção, a vida para sempre. E por que nós estaremos juntos? Porque reino dividido não subsiste, né? Então, de vez em quando, a gente precisa se juntar, juntar as nossas forças, recarregar as nossas baterias, demonstrar assim pessoalmente com alguns poucos, infelizmente com poucos, né, com a minoria ainda, né, o quanto nós nos gostamos, o quanto nós nos admiramos, sair do modo online, né, pelo menos uma vez no ano, sair desse modo online que a gente só vê as carinhas nas telas e poder dar aquele abraço, aquele carinho, aquele aperto de mão, aquele conta comigo, né? Então, por isso que eu fiquei com o Salmo 133 hoje, que é muito bom, e será muito bom estarmos juntos, no segundo encontro intergaláctico em Guarulhos, né? Começa amanhã e vamos juntos até domingo. E não me estendendo muito, já com os avisos, devido ao encontro, amanhã, sexta-feira, não teremos a nossa EBON, a Escola Bíblica Online, né? O pastor Léo estará viajando para o encontro, né? E então ele não vai poder fazer isso em trânsito e nós estaremos todos correndo para chegar lá, né? Então não teremos a nossa Escola Bíblica Online. E no domingo também nós não teremos culto, né? Porém, né, a recomendação que eu deixo para vocês é que vocês fiquem atentos aos grupos, né? Fiquem atentos aos grupos, porque nós tentaremos, com todas as nossas forças, fazer as transmissões de tudo que nós conseguirmos, né? Nos empenharemos em estar juntos, até daqueles que não puderam estar lá juntos, estar lá pessoalmente. Então, nós tentaremos fazer as transmissões, então vocês fiquem atentos aos grupos. Os demais avisos, cada grupo tem o seu, né? A gente fica atento lá nos nossos grupos, que tem os nossos avisos, tá? E eu vou chamar a pastora Adele, não sei se ela é primeiro o Antônio, mas eu já chamei ela, então pronto. Que a pastora Adele falasse sobre a música e se apresentasse, fizesse as suas vezes. Boa noite, gente bonita. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Veja só, veja só. Eu gravei a música muito alegre hoje. É uma música muito especial porque
É uma música que fala sobre pessoas que a gente ama. E essa é uma música que eu gravei em homenagem a vocês, pela felicidade que eu estou de encontrá-los, muitos de vocês amanhã à noite. E para dizer para vocês que vocês vão estar sempre no meu coração, passe o tempo que passar, eu sempre vou me lembrar de vocês. Então, assim, quero que a gente entre nesse clima de felicidade, nesse clima de alegria. Quem não estiver lá, que nos acompanhe, eu vou cuidar para que aconteça essa transmissão. Vou levar os equipamentos que for necessário para que vocês acompanhem tudo com a gente, de tudo que rolar durante esse nosso encontro, tá bom? Então, pode soltar aí. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. Você não repete, a cena se inverte, enchendo minha alma naquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola e tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta. Você coragem pra chegar no fim, o fim. É belo e incerto, depende de como você vê um novo credo. A fé que você deposita em você, só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enchendo minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta. Você coragem pra chegar no fim, e o fim é belo e incerto, depende de como você vê um novo credo. A fé que você deposita em você, só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar. Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar.
enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Tem que aumentar uns 2 tons aí pra eu cantar. Que bom que você vai lembrar da gente por muitos e muitos e muitos anos, né, pastora Adele? É isso que nós queremos, que você respire por muitos anos. Então, você vai lembrar da gente por muitos e muitos anos. Obrigada, Amém. viu? Amo vocês. O Antônio está aí? Ele vai falar ou não? Eu acho que não. Isso. Tu vai se apresentar. Pode soltar, Sara. Liga o microfone, irmão. Liga o microfone, Antônio. Alô, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim. Estamos sim. Beleza. Então, eu escolhi essa música aí, que eu acho que ela tem a ver com a situação atual política, que ela coloca, hoje com essa guerra, essa rivalidade entre direita e esquerda, né? E essa música coloca Deus acima de todos os poderes, todos os governos, né? Então, por isso eu escolhi. Na verdade, eu tinha ensaiado uma outra música, mas eu resolvi, de última hora, resolvi cantar essa daí, é um louvor. Beleza? Só isso, só. Valeu. Há muitas gerações unidos em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. E o povo canta, Santo, sim aos reis dos reis, Santo, exaltado és, Santo, o Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, o Santo para sempre. E o povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Aí!
Obrigado, Antônio. Palmas, palmas, palmas. É que com uma mão eu seguro o celular e com a outra eu seguro o fone. Então vai ser só vocalmente mesmo, tá? Obrigado sempre. Obrigada a todos vocês por tanto. Tá? Queria lembrar-nos também das nossas contribuições, né? Temos demandas, temos várias pessoas que precisam de carinho, de cuidado financeiro, muitas vezes de alimento. Então está o Pix da garagem, né? Quem tiver a intenção de fazê-lo. Quem não tiver intenção também e resolver fazê-lo mesmo sem intenção, está aí o nosso Pix. Sua contribuição será bem-vinda e será muito bem usada, será muito bem aplicada, podem ter certeza disso. Obrigada, Sara. E antes de eu passar a palavra para a pastora Adele, eu só vou deixar mais um aviso, um lembretezinho para as meninas, né? O último final de semana de outubro, né? O mês de outubro, outubro rosa, né? Então eu quero lembrá-las e me lembrar junto com vocês que nós precisamos nos tocar, né? Nós precisamos nos tocar, nós precisamos de aquele autocuidado, nós precisamos pensar um pouquinho na gente, né? Aí, às vezes a gente cuida tanto de outras pessoas e nos esquecemos da gente. Não é só no mês de outubro que a gente precisa de cuidados, mas já que tem esse mês dedicado a isso, eu queria lembrá-las e lembrar-me, né, que o toque pode trazer vida, né? Então, não se esqueçam de se tocar. E o mês que vem, os meninos também, mas eles podem começar a se tocar desde agora também, não precisa esperar até o mês que vem, não, né? Nossa vida é muito preciosa, nossa saúde é muito preciosa, é uma bênção termos saúde, e tudo que é descoberto no início é mais fácil de sarar, é mais fácil de a gente encontrar a cura, né? Então, não podia deixar de lembrá-los. Outubro rosa, ainda tem alguns dias de outubro, então bora, meninas, nos tocarmos. Eu vou passar para a pastora Thaís, estamos esperando por ela, o que ela tem para falar para a gente. Oi, Rô, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim, perfeito. Agradecer a todo mundo que está aqui hoje, dar boa noite para vocês, dizer sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem está aí na nossa equipe, agradecer pelo trabalho também. Vamos ler um texto da Bíblia. Um texto curtinho, Romanos. A Bíblia da minha mãe tem foto ó, das pessoas que ela coloca para oração. Aqui, ó, é o clássico, né? Deixa eu abrir aqui, Romanos, capítulo 7. A partir do... Deixa eu olhar aqui. A partir do 21. Diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Esse texto é um texto muito interessante no sentido de ser estranho, de causar estranheza, porque geralmente a gente para nessa parte aqui, né? Miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. Mas no versículo seguinte, o 25, parece que o Paulo, ele dá uma encerrada no que ele está falando, no pensamento, e aí ele agradece a Deus, porque com o entendimento ele serve a lei de Deus,
mas ele reconhece que com a carne ele serve a lei do pecado. Isso é muito doido, porque a gente está falando do mesmo Paulo. Pode encerrar a transmissão aqui do texto. Obrigada. Sara. É o mesmo Paulo que faz várias listinhas de pecados e de coisas práticas que, em tese, deixariam as pessoas ou deixam as pessoas de fora do reino de Deus. Mas aqui nesse texto, ele é um Paulo que parece que ele já entendeu qual é a relação dele com o pecado. Ele já entendeu que a condição dele com o pecado é uma condição cotidiana, que ele lida com isso. Aqui um pouco para cima é aquele texto que fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero não faço. E aí ele fala isso: caramba, o que eu vou fazer, né? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas ele não encerra o texto, nossa, assim, agoniado, sei lá, inconformado, revoltado. Não, ele fala assim: ó, dou graças a Deus, porque no meu entendimento eu sirvo a lei de Deus, embora na minha carne eu sirva a lei do pecado. Isso é muito forte, isso é muito doido, muito potente. E aí, como diz o ditado, é uma coisa digna de alugar um triplex na nossa cabeça, para a gente ficar pensando isso. Como assim? O que o Paulo entendeu aqui que a gente não entendeu, né? Ainda mais se você ainda tiver aquela ideia que Deus de fato falava na boca do Paulo, sabe? Ou que o Paulo falava era muito importante, muito relevante. O Paulo, a gente viu aqui no texto, ele entendeu alguma coisa, né? Pelo menos uma ideia de tentar lidar com esse pecado, entender esse pecado. E aí eu resolvi falar sobre isso hoje. Na última vez que eu conversei com vocês, eu falei sobre o céu, também por uma perspectiva diferenciada, e aí eu gostei, peguei gosto, e aí resolvi trazer hoje esse tema do pecado. E aí, eu não queria falar, assim, pecado de forma abrangente, de forma abstrata, de forma muito solta. Aqui o Paulo, ele estava falando sobre lei, né? Ele dizia que quando ele desobedecia a lei de Deus, ele pecava. Então, eu gostaria de pensar em pecado como um sinônimo de crime, de violência. E aí, violência não só agressão, mas no sentido também de violação, sabe? Quando você viola o direito de outro, ou de outra coisa, ou de um ambiente. Então, vamos pensar pecado por essa perspectiva. A violação de uma lei, a quebra de uma regra, e um crime, basicamente, né? Existem algumas teorias na sociologia que tentam explicar por que as pessoas cometem crimes. O que está por trás do crime, né? Ou do pecado, se a gente quiser utilizar como um sinônimo. Há uma teoria que ela não é muito usual nos estudos oficiais, mas no senso comum ela é muito utilizada, que é a teoria de que os crimes, os pecados, eles são causados por patologias pessoais. Então, a gente pega um criminoso, e aí pode pensar aí num criminoso que você conhece, que você, enfim, pensa aí num crime, um criminoso, e o senso comum vai dizer que aquela pessoa cometeu um crime ou é uma criminosa por uma patologia individual, por uma questão individual. Então, pode ser uma questão biológica, né? Até hoje há pessoas que acreditam que quem mora em lugar quente é preguiçoso e aí comete crimes, enfim, esses absurdos, né? Pode ser uma questão psicológica, então a pessoa estava fora de si, cometeu uma violência, enfim. E uma questão psiquiátrica, né? Que dá para a gente citar o velho famoso psicopata, né? Que é uma questão de uma condição, enfim, psiquiátrica, né? E o que acontece? Se a gente for trazer isso para a igreja e para a cultura da igreja, geralmente os crimes, entre aspas, ou pecados,
eles operam muito nessa chave da individualidade. Então, por exemplo, o seu pecado, ou o seu problema, entre aspas, é que você é gay. O seu pecado é que você é divorciada. Não, olha esse, um clássico. O seu pecado é que você tem uma maldição hereditária. É por isso que nenhum casamento na sua família dura. É por isso que todas as mulheres da sua família são traídas. Vocês já ouviram umas coisas assim? É por isso que todo mundo na sua família é alcoólatra, porque existe uma maldição hereditária. Então, se pega toda uma condição complexa e se direciona para a individualidade da pessoa. Tipo assim, ó, você tem que se virar para resolver o seu pecado, porque esse pecado é um problema seu. Então, essa ideia do pecado, ele é visto como essa coisa particular de cada um de nós. E qual que é o problema dessa ideia, dessa teoria? Porque ela explica, entre muitas aspas, explica o seu pecado, mas não resolve ele, entendeu? Ele aponta assim, ó, seu pecado é esse, o seu problema é esse, mas não te ensina a lidar com aquilo. Porque, vamos lá, como que a gente é ensinado a lidar com um pecado ou com uma condição? Consagração constante. Você vai orar para sempre, jejuar, se privar dos prazeres mundanos, e isso vai ser uma constante na sua vida. Você vai praticar isso todos os dias da sua vida, e talvez assim você vai conseguir se livrar do seu pecado. Talvez não se livrar, mas assim, é aquela luta da carne contra o espírito, então cotidianamente você vai lutar e você vai combater isso de que maneira? De forma individual. É o seu jejum que vai combater o seu pecado. É a sua oração. É o seu grau e o seu nível de intimidade com Deus. É a sua oração que vai mover os céus. Então, sempre essa ideia de que você individualmente precisa lidar com o seu pecado. Beleza? Tudo certo até aqui? Tem uma outra teoria que ela esses são conceitos da sociologia para tratar o crime, e aí que eu estou fazendo essa adaptação para a ideia de pecado, tá? Tem uma outra teoria que ela se chama teoria do aprendizado social. Teve um dia que um homem estava estudando os criminosos, os crimes, como eles aconteciam, porque aconteciam, e aí ele pensou o seguinte: bom, é fácil olhar para um pobre que rouba uma margarina para alimentar a família, porque ele estava passando fome, os filhos estavam pedindo pão, o cara vai lá e rouba, está explicado, né? Ele tinha uma condição ali social. Mas ele resolveu olhar para os crimes do colarinho branco, os crimes financeiros, né? Os crimes praticados pelos executivos, pelos banqueiros, porque assim, vamos combinar, essa galera não precisa roubar para comer. Eles não precisam roubar para sobreviver nem para alimentar o filho. E aí esse sociólogo pensou assim, não, eu vou investigar isso, eu vou entender por que esses caras roubam, né? E aí, na teoria dele, nos estudos dele, ele construiu lá uma tese de que o crime, nesse sentido, ele é provocado pelo aprendizado social. E para você entender bem isso, dá para a gente usar aquele bom e velho exemplo da corrupção. Quem nunca ouviu falar que uma pessoa entra na política, ela tem bons valores, ela tem boa intenção, mas quando ela entra, ela é corrompida? É isso que essa teoria diz, que a criminalidade, os valores criminais, eles são aprendidos pelo grupo. Então, ele investigando esses crimes financeiros, crimes do colarinho branco, ele entendeu isso, que quando o sujeito ele adentra aquele universo, ele aprende os valores criminais. Beleza? Tem mais uma aqui, teoria, que é a teoria do autocontrole. O que essa teoria fala? Que a natureza humana, o ser humano em si, ele é egoísta, por natureza. E que para essa natureza egoísta não se sobressaia de modo que essa pessoa cometa crimes, ela precisa ser socializada
de modo a gerar empatia. Então, a criança, quando está crescendo, quando é um adolescente, depois quando é um adulto, essa pessoa precisa ser ensinada do autocontrole. E como que se faz isso? Através de supervisão e disciplina. Então, assim, é o vigiar a pessoa para ela não cometer o crime. É discipliná-la se ela chegar a cometer esse crime. Então, fulano, você precisa aprender a se controlar. Você precisa aprender que você não pode sucumbir aos seus desejos, sucumbir ao seu egoísmo. Você precisa aprender a se dominar, a ter esse autocontrole, para que você consiga viver na sociedade sem cometer crimes, sem cometer pecados, sem prejudicar as outras pessoas. Essa teoria, ela é boa em certo sentido, só que ela peca, para usar o linguajar aqui, ela peca porque ela atribui aos pais e à família essa função de ensinar o autocontrole à pessoa. E aí você pode ir em qualquer mãe ou pai de alguém que já passou pelo sistema penitenciário, que, sei lá, se envolveu com tráfico de drogas ou algum tipo de outra organização criminosa, e aí você vai chegar para a mãe e falar, mãe, foi você que não deu educação? O que essa mãe não vai fazer contigo, né? Vai falar, você tá louco, que eu tinha para ensinar para o menino, não ensinei, enfim. Então, assim, trazendo essa figura caricata para mostrar que uma família pode, uma família, um pai, uma mãe, um avô, um vizinho, quem for, pode passar valores de autocontrole para a pessoa, mas isso não é garantia de que essa pessoa vai desenvolver esse autocontrole. Então, também tem um problema aí. Na igreja, esse autocontrole é aquele fruto do espírito bem conhecido, chamado temperança, né? Amor, caridade, gozo, benignidade, longanimidade, e lá no final tem a temperança, que os irmãos falam, você tem que ter autocontrole. E aí, como eu falei, na teoria, eu gosto dessa ideia do autocontrole, porque a gente tem que ter mesmo. Mas quem aqui nunca pecou, nunca passou a mão, perdeu a mão, né? Enfim, nessa ideia do temperamento, do autocontrole, tentou se controlar e não conseguiu. O texto do Paulo é sobre isso. Ele falou, eu sei que eu tenho que fazer o bem, inclusive eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, que é a lei de Deus, eu não consigo fazer, e eu consigo praticar o mal. E aí, o Paulo não tinha o fruto do espírito da temperança? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa que... Enfim, vamos analisar melhor isso. A última teoria é a teoria da anomia, que é a ausência de lei, né? A ausência de lei ou desorganização, às vezes as regras não estão muito bem estabelecidas, enfim. E aí, o que diz essa teoria? Ela é muito interessante. Ela fala que as pessoas, eu, a Roberto, Marcos, a Beli, cada um de nós, o Isaac, estabelece objetivos pessoais. Então, pode ser objetivos financeiros, objetivo para minha carreira profissional, objetivo para quando eu tiver 50 anos, enfim, a gente estabelece objetivos. Mas alguns desses objetivos ou são indisponíveis, não dá para eu cumprir esse objetivo que eu quero. Eu quero ir para a Lua. Vou conseguir? Não vou. Eu quero ser astronauta. Vou conseguir? Não vou, mas eu quero, né? Ou ele é um objetivo indisponível, ou ele é um objetivo inalcançável. Inalcançável ou indisponível. Isso pode significar tanto assim, um objetivo que é legítimo em todas as sociedades, em toda a história, em todas as geografias possíveis. E pode ser também, olha que interessante, objetivos da estrutura cultural daqui. Nossa, desse tempo, aqui de São Paulo, que é diferente da de Fortaleza, lá do Isaac, por exemplo, entendeu?
E o que causa revolta nas pessoas nessa teoria e faz com que elas cometam crimes? Nem sempre essas normas e essas regras, elas são técnicas ou baseadas na eficiência. Então, por exemplo, dá um exemplo bem caricato para todo mundo entender. Tem uma rua ali que eu não posso fazer a conversão em determinada direção. Mas eu vou todo dia naquela rua, eu vi que não tem problema, dá para mudar, dá para tirar a plaquinha, dá para fazer a conversão à direita e tudo mais. Mas porque tem a plaquinha lá proibida a conversão à direita, eu tenho que fazer uma volta, uma coisa, enfim. Compreende que essa placa está lá só para atrapalhar a vida do ser humano, que ela não tem um sentido técnico, que ela não está lá por um sentido prático? Isso dá uma revolta na pessoa e fala assim, vou descumprir essa lei, vou fazer a conversão à direita. Dá uma revoltinha, aí a pessoa fica rebelde, quer descumprir a lei. Mas existem outras leis que são importantes, né? Leis importantes para a gente viver em sociedade e não maltratar as pessoas e enfim, o nosso entorno, o nosso ambiente em que a gente vive. Muitas vezes, gente, nessa teoria, as pessoas infligem crimes ou pecam quando elas implicam a força para conquistar esses objetivos pessoais que elas têm, fraude e poder. Então, por exemplo, o Elon Musk quer ser milionário. O Elon Musk não. O Isaac quer ser milionário igual o Elon Musk. Pois é, porque ele já é, minha filha. Eu que não Então, sou. Isaac, você vai começar hoje o seu projeto. Dá para você ficar milionário trabalhando? Dá para ficar milionário sem explorar os trabalhadores? Sem sonegar impostos? Sem herdar uma fortuna de minas de diamante lá na África do Sul? Não dá. Mas o Isaac tem isso como objetivo pessoal. O que ele vai fazer? Exercer poder, fazer fraude, qualquer outro lá, e aplicar força. Porque ele tem esse objetivo pessoal, que ele quer ser milionário e ninguém vai impedir ele. Isso é um exemplo, assim, uau! Tipo, mas vamos trazer aqui, vamos pensar cada um aí um exemplo prático e cotidiano. Você quer ficar com uma moça que você conheceu. E a moça falou, não quero ficar com você. Não fica sua cara, não gostei. Aí você vai lá e beija a moça à força. O que você fez? Você tinha um objetivo pessoal, particular. Eu quero beijar essa moça que eu achei ela linda. Mas a moça não queria que você beijasse ela. Aí você foi lá e forçou um beijo na moça. Você está entendendo que isso pode ser uma coisa pequena e simples e para você talvez possa ser insignificante, mas você pecou porque você exerceu força, poder e fraude para atingir um objetivo pessoal e particular seu? É isso. Dá para se aplicar tanto a uma coisa grande, tipo o Isaac virar dono da Tesla, como coisas cotidianas do nosso dia a dia, né? E aí, para encerrar, o que fica disso? Uma coisa muito importante na fé cristã e que nos é muito ensinada, não só na igreja, mas ultrapassou o limite da igreja e foi para a cultura popular, é a ideia do pecado original. A ideia do pecado original, ela é muito interessante porque ela mescla conceitos gerais com conceitos individuais. Como que é isso? A ideia do pecado original é que o primeiro ser humano pecou, errou, desobedeceu a Deus e recebeu um castigo. E que por causa desse primeiro pecado, por isso o pecado original, todos nós, todos os seres humanos, toda a raça humana, a partir disso está é amaldiçoada, tem que pagar por esse pecado, né? E aí a gente, vive com isso, convive com isso, é muito coisado. E aí, por que é geral e é particular? É geral porque todo mundo está debaixo dessa lei. Todo mundo tem que se virar
com o pecado lá do primeiro ser humano. É o Adão, é a Eva, não sei quem foi, mas todo mundo está debaixo dessa lei. Porém, cada um tem que resolver essa questão do pecado original, que foi o que eu falei lá no início. Mas aí a teologia vem fazer umas bagunças na nossa cabeça. Por quê? Você vai na igreja, aí o pastor ensina para você que você não tem mais nenhuma dívida, que a dívida está paga, que Jesus pagou a dívida, que Jesus reconciliou a gente, que Jesus, morreu lá, aí teve um terremoto, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e agora a gente tem acesso, aquela coisa bem bonita, né? Só que, assim, beleza, Jesus reconciliou, pagou o preço, mas eu tenho que viver naquela consagração lá, de manhã, de tarde, de noite, em oração, em jejum, em consagração, não posso ouvir música do mundo, não posso assistir o filme da Marvel, não posso fazer nada. Eu tenho que viver em função dessa recuperação. Mas então, vamos lá, vamos se decidir. Jesus pagou e está tudo bem? Ou Jesus pagou, mas eu também tenho que ir pagando parcelado como eu posso? Isso é uma coisa que fica confusa na cabeça do ser humano. Porque se a gente fala, não, Jesus não pagou, então, eu estou duvidando da obra redentora de Jesus. Não, Jesus pagou. Mas, se Jesus pagou, por que a gente está tendo que pagar? Enfim, é uma coisa que ninguém explica, nem tem intenção de explicar também, porque é isso, Jesus ele precisa ser esse ser resgatador, herói, tipo um herói naquele estilo bem Ulisses, sabe, da Odisseia, da Ilíada, enfim, aquele herói grego, maravilhoso, perfeito, mas a gente ainda precisa pagar umas dívidas aqui, para a sociedade, para a religião, para tudo mais. Como que a gente lida, então, com isso, né? A minha proposta e a minha ideia para a gente pensar junto e se a gente juntar todas essas teorias e a gente tentar, assim como Paulo, entender esse pecado, mas não aceitá-lo, porque eu acho que o Paulo ele aceitou, não sei, achei estranho. A gente tem que continuar lendo o texto para ver onde que vai desembocar isso. Mas já que a gente peca, e já que a gente tem, como Paulo, vontade de fazer o bem, mas nem sempre a gente consegue, a gente desliza, a gente erra, a gente se arrepende, a gente chora, ai meu Deus, aquela coisa, fala que não vai fazer de novo, às vezes faz, às vezes cumpre a promessa, enfim. Por que a gente não junta, então, todas essas teorias e tenta minimizar os nossos danos e os nossos estragos? Eu tenho para mim que nada na nossa vida é individual, é feito de forma individual, nada é uma responsabilidade individual quando a gente está falando do sistema social. Mas existem coisas que só eu posso fazer por mim mesma. Existem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Eu estava conversando com o pastor Marcos muito esses dias a respeito lá do Ministério da Saúde Mental, que a gente está estruturando. E assim, não tem jeito, você vai fazer gabinete pastoral com o pastor da garagem, o pastor vai falar assim para você, vai fazer terapia. Já estou dando spoiler aqui, se alguém não estava sabendo, é isso. Por quê? Porque existem coisas na sua cabeça, na sua vida, no seu coração, que só você consegue acessar. O pastor não consegue, seu marido muito bem intencionado não consegue. Essa responsabilidade não é do seu filho. O seu melhor amigo, às vezes, tem vontade de falar, não te aguento mais, pelo amor de Deus. Mas você, como responsável por si, você é capaz de acessar coisas que estão dentro de você. E aí existem caminhos para que você se conheça, se entenda, mas não daquele jeito meio natureba, assim, autoconhecimento, não. Um autoconhecimento que ele vai se desdobrar em formas de você lidar com esse pecado, né?
que nos habita, que nos cerca, como o Paulo falou, né? Tipo assim, um pecado que está na minha carne, está nos meus membros. Isso é muito legal, né? Essa figura na minha mente está assim uma vontade de fazer o bem, de caminhar com a galera, de ajudar meus irmãos, tudo mais, mas os meus membros, eles estão ligados a essa carne, né? Então, existe, sim, uma responsabilidade nossa que é individual conosco mesmo. E, de novo, coisas que só você pode fazer. Por mais que a gente construa uma comunidade, por mais que a gente ande junto, por mais que a gente incentive a partilha, existem lugares que só você acessa. Você e Deus, vamos colocar assim? Mas Deus, não está aqui fisicamente nessa chamada, não tem um círculozinho aqui que está escrito Deus e tem a fotinha dele. Deus, ele se manifesta através das pessoas, de nós, dos profissionais, dos amigos, mas existe sempre, gente, uma responsabilidade individual que está dentro da gente, que tem que partir de nós, beleza? Outra coisa, aprendizagem. Todo mundo aqui já sofreu um abuso. Todo mundo aqui já foi passado para trás. Todo mundo aqui já passou por um luto que não conseguiu superar. Todo mundo aqui já teve uma expectativa que foi frustrada. Todo mundo aqui teve um problema que está entalado, que você não consegue lidar, que você lembra, você chora, que é incômodo. Você não gosta nem que toca no assunto, porque é uma coisa complicada. Todo mundo tem isso. E isso nos une, sabe? Esse negócio de todo mundo aqui ter um problema na vida, sabe? Uma tristeza, uma decepção, enfim, uma coisa que você não merecia, mas fizeram contigo. E aí, qual que é o lance da aprendizagem? Essas coisas nos ensinam. E às vezes nos ensinam errado. O abuso nos ensina a ser abusadores, sabe? A fraude nos ensina a ser fraudulentos. A violência psicológica nos ensina a manipular os outros também, entendeu? Me roubaram, eu vou roubar também, sabe? Minha mãe, meu pai, meu avô me fez mal, era doido, me maltratava. Vou maltratar os outros também. É esse o negócio da aprendizagem. Mas como eu falei, se os nossos traumas nos unem, se as nossas tristezas e as nossas dores nos unem, existe uma outra coisa ainda mais legal para nos unir. A gente transformar essa aprendizagem de uma coisa ruim em uma aprendizagem de uma coisa boa. E como que a gente faz isso? Quebrando o ciclo da violência. Não reproduzindo essa aprendizagem criminosa. Não reproduzindo essa aprendizagem pecaminosa, mas quebrando o ciclo e conseguindo transformar isso em outra coisa. Se todos nós aqui tivermos essa consciência e essa vontade, a gente vai estar ligado por uma coisa ainda mais forte e ainda mais legal que os nossos traumas, que não são legais, obviamente, mas mais fortes e mais poderosos que os nossos traumas. Tem a questão do autocontrole. Gente, eu sei que a ideia do livre-arbítrio, ela é muito distante, assim, da realidade. Eu sei que a gente, de fato, tem pouco poder de escolher as coisas, sabe? Eu não tenho essa ilusão de que a gente é livre para fazer o que quer, para escolher o que a gente quer. Mas existe um lugar, gente, que a gente se envergonha. Esses dias eu estava conversando com um pessoal, que a pessoa falou assim, eu não vou mais economizar água, porque quem está acabando com a água do planeta é o agronegócio. Só que assim, o que a pessoa estava falando? Ela queria escovar o dente com a torneira aberta, sabe? Umas coisas sem necessidade. E aí eu falei assim, ô fulana, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Você sabe que você está sendo babaca, né? Ai, por quê? O que tem a ver a sua conduta particular, uma boa conduta particular, com o agronegócio? Tipo assim, a pessoa estava tentando justificar, sei lá, um capricho, não sei, o que interessava ela escovar o dente com a torneira aberta, entendeu? Ah, é culpa do agronegócio. Gente,
Eu ia falar que nós não somos animais, mas eu acho que os animais são mais conscientes do que nós. Nós não somos seres loucos, abstratos, aleatórios, sabe? A mínima consciência a gente tem. E se nessa mínima escolha que a gente tem, chamada consciência, se nela a gente puder aplicar o autocontrole, já é alguma coisa, sabe? Enfim, na igreja tinha um rapaz que ele era novo convertido, e aí ele falava assim, irmã, ele falou até no culto uma vez, irmã, eu amo Jesus, eu amo Deus, não sei o quê, mas olha, eu não consigo ficar sem mulher. Eu falei assim, como assim você não consegue ficar sem mulher? Não consigo. Sabe, é uma coisificação de nós, sabe? A gente não se trata como ser humano. Nós mesmos não nos autotratamos como ser humanos. A gente está transferindo a responsabilidade. A culpa não é minha, a culpa é do agronegócio. A culpa não é minha, a culpa é que todas as mulheres do mundo são lindas e eu não consigo me controlar. O que é isso, entendeu? Você percebe que existe um lugar onde a gente pode, sim, manifestar autocontrole, e não é um autocontrole por um capricho, é um autocontrole que vai melhorar as nossas relações sociais, melhorar a sociedade, a gente vai evitar aquele pecado, a gente vai evitar aquele crime. É um ganho social, é um ganho coletivo, é uma coisa grande, da hora, entendeu? Não é um negócio, particular, individualista e tudo mais. E, por fim, aquela ideia da anomia, né? Eu estive na palestra do Ailton Krenak, lá na IBAB, e o Krenak falou uma frase muito legal. Ele falou assim, uma frase não, uma ideia, né? Ele falou assim, a gente precisa investigar de onde vem o nosso desejo. Por que a gente está desejando o que a gente deseja? Por que eu desejo escovar? Eu fiquei magoada com esse negócio de escovar o dente com a torneira aberta. Por que eu desejo escovar o dente com a torneira aberta se eu não preciso disso? Sabe? Por que eu quero ser milionário igual o Elon Musk? Sabe? Às vezes a gente tem uns desejos, que às vezes os desejos não é ruim em si. O problema não é o desejo. Mas para que serve aquilo? Por que eu vou fazer aquele esforço, sabe? Lá de conquistar o meu desejo sobre tudo, sobre todos, a todo custo. Precisa? Precisa. Será que a gente não está desejando umas coisas, sei lá, que, sei lá, não faz bem para o coletivo, não faz bem para a gente? Sabe? Por que às vezes o nosso desejo é pelo exagero? Por que às vezes o nosso desejo é pela ganância? Sabe? Como que está nosso desejo? Está equilibrado? Eu desejo umas coisas estranhas, uns pensamentos intrusivos, mas eu também desejo coisas boas. E eu também busco o bem com essa mesma garra que eu busco, sei lá, entendeu? Às vezes a gente tem umas coisas estranhas, assim. E aí a gente precisa de um lugar como esse, um ambiente como esse, para trazer a gente e falar, opa, calma aí. O que está acontecendo? Para onde a gente está indo? Como grupo? Como sociedade? Sabe? Será que a gente não está... Enfim, fica essa reflexão do Ailton Krenak, né? A gente monitorar de onde que está vindo esses nossos anseios. Por que a gente anda tão ansioso? Por que nada tá bom? Por que a gente toma café da manhã e já tá lá no serviço assim, a gente acaba de tomar café da manhã, o que a gente vai almoçar hoje, sabe? É um constante buscar, é um constante procurar, enfim. A gente peca nisso, né? E aí, encerrando, será que a gente consegue juntar essas coisas para diminuir o nosso mau impacto no mundo e na sociedade? Sei lá, o Paulo falou que não tinha muito o que fazer, assim, eu vi ele ali meio conformado ali, não, já entendi que eu agrado a Deus, mas aqui Deus mesmo faz outras coisas. Mas será que dá para a gente reduzir, não sei, pensar junto?
Enfim, é isso, galera. Agradeço vocês por me ouvirem. Tá contigo, Rô? Caramba! Aqui na minha sobre culpabilizar e responsabilizar. Acho que tem tudo a ver com o que a pastora Thaís falou. Obrigada, pastora Thaís, de novo. Obrigada mais uma vez. Galera, eu vou passar a palavra para vocês. Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser. Mas a única coisa que eu peço é que sejamos breves. Uma que para dar oportunidade para que todos façam isso, e outra porque amanhã é sexta-feira. A maioria das pessoas daqui a pouquinho tem que levantar cedo para trabalhar, né? Então, assim, com um pouquinho de bom senso, né? A gente pode todo mundo colocar suas ideias e quem quiser falar, levanta a mãozinha. Nossa, todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Cala a boca todo mundo, pastora Thaís. São tantas coisas que a cabeça tá fervilhando. É, a gente vai pensar no travesseiro.